Boa tarde, tudo bem? Eu tô aqui hoje gravando um vídeo. Eu acho que eu senti no meu coração hoje de gravar sobre isso. Eu tava relendo Isaías, capítulo 1, e o versículo 29, ele me relembrou de um devocional que eu havia feito no ano passado. E diz assim: Por que vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes? Porque vos envergonharei dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Aqui fala muito sobre, eu imagino, e tive essa interpretação, sobre algo que exige tempo. Tanto um carvalho, tanto um jardim exigem tempo para eles crescerem, para eles se fortalecerem. É Deus dizendo para Israel: olha, aquilo que vocês cobiçaram, aquilo que vocês investiram o seu tempo, investiram as suas ações, investiram o seu amor, é justamente nisso que vocês cobiçaram, é justamente nessas coisas que vocês deixaram crescer que eu farei que vocês sejam destruídos. É nessas coisas que vocês deixaram crescer por tanto tempo, que vocês amaram por tanto tempo, é justamente por elas que vocês irão ser destruídos. Deus olha para Israel aqui num contexto que ele fala sobre justiça e sobre graça, e ele fala justamente sobre isso. Ele fala sobre um povo que foi chamado para plantar a justiça, um povo que foi chamado para plantar uma promessa e que se perdeu no meio do caminho, se perdeu no meio de decisões, se perdeu em princípios. E é como se Israel olhasse para si mesmo, porque é exatamente isso que eles fazem, eles olham para si mesmo e começam a fazer tudo aquilo que os agrada. E Deus fala: olha, primeiro, antes do Senhor falar sobre justiça, ele faz um convite para a graça. O pecado de vocês podem ficar branco como neve, o pecado que é escarlate de vocês pode ficar branco. Só que então o Senhor ele fala sobre uma justiça que vai começar a vir. E Deus fala: só que para isso acontecer, eu primeiro vou passar a minha mão, e aqueles que estiverem firmados na rocha, esses vão permanecer. Eu vou tornar os seus príncipes novamente como fiéis ao qual um dia foram. Eu vou tornar o conselho de vocês fiéis ao qual um dia foram. Mas antes disso acontecer, eu preciso trazer justiça. E eu não sei quais são os jardins e carvalhos que você tem cobiçado hoje. Eu não sei que tipo de árvores você tem plantado no seu coração, o que tem plantado ao seu redor. Mas eu venho te convidar hoje a plantar algo bom. Eu venho te convidar hoje a deixar o Senhor vir com os instrumentos de jardim dele e limpar o seu coração e tirar aquilo que precisa. No livro do Pequeno Príncipe, ele fala sobre as árvores de baobás, não é? Que as árvores de baobás, para quem nunca leu um livro, o mundo do Pequeno Príncipe ele é muito pequeno. E uma árvore de baobá ele começa muito pequenininha, ela começa muito pequenininha. Só que é necessário tirar as raízes das árvores de baobás antes que ela cresça, porque se ela crescer, ela toma o mundo inteiro. E se torna difícil tirar ela depois de grande. Então é necessário sempre ficar de vigia, é necessário sempre dar uma volta neste planeta com os instrumentos para arrancar as árvores de baobás. Que tipo de árvores tem crescido no seu coração? Sabe, que tipo de baobás tem crescido no seu coração? Às vezes são coisas que começam com uma raiz tão pequena e que Deus está te falando: olha, tira isso antes que isso cresça e invada o lugar onde você está. Tira isso antes que isso cresça e invada o seu coração, invada a sua mente. São pequenos pensamentos, pequenas ações, pequenos atos. Porque Deus, ele é um Deus perfeito em tudo. E antes dele vir com uma justiça, ele vem com um aviso. E é Deus falando: cuidado com o que você tem deixado crescer no seu coração. Porque isso que está crescendo, isso que está frutificando, pode ser justamente aquilo que vai te levar para um caminho de morte, a um caminho de insatisfação, a um caminho de injustiça. E Deus hoje está te convidando para um caminho de graça. Cobice os jardins e carvalhos corretos. Como assim cobiçar? Eu sei que quando ouvimos a palavra cobiça, imaginamos uma coisa de pecado, mas acho que aqui, ao meu ver, é Deus falando assim: o que você tem almejado, desejado no fundo da sua alma, o que você tem olhado todos os dias e pensado: é justamente isso que eu quero. É justamente isso que eu tenho amado. É Deus dizendo: olha, se for para você cobiçar alguma coisa, cobice, almeje, deseje do fundo da sua alma a presença do Senhor, a presença do Pai, a presença de Cristo. Porque é sobre a presença dele que ele vai te levar a plantar e a colher os maiores frutos que você pode ter nessa terra.
Amém?